A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre as 5 colunas da casa de Deus. As 5 colunas. Nós vimos no último vídeo, Cristo, a rocha eterna. Cristo, a rocha eterna. E agora nós vamos ver as 5 colunas da casa de Deus. Vimos que para construir um prédio é necessário que sejam fincadas as estacas no terreno até chegar as estacas apoiar numa rocha, numa pedra, num lugar firme. E nós vamos ver nesse vídeo, o que nós vamos ver nesse vídeo? Nós vamos ver as 5 colunas. As 5 colunas. Então nós vemos aqui, Cristo é a rocha. Quem é a rocha? O que é a rocha? É a revelação que Deus deu a Pedro, o Pai deu a Pedro, de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Que Cristo é a encarnação do Deus vivo. Que veio do Pai, enviado pelo Pai a este mundo, se tornou como um de nós e fez toda a vontade do Pai, passou todos os processos humanos, desde o seu nascimento até a sua morte por nós, é claro. E ele não cometeu nenhum pecado e ele mesmo ofereceu-se a si mesmo por nós, lá na cruz do Calvário, em obediência ao Pai. Então a rocha é Cristo, o Filho do Deus vivo, a encarnação do Senhor Jesus, como Deus, o Emanuel, e também como homem. Ele se fez filho do homem para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então esta é a rocha inabalável, inabalável. Mas um edifício ele é construído com estacas. Então finca-se as estacas e essas estacas chegam até esta rocha, apoia nessa rocha. E todo edifício vai ser apoiado em cima desta rocha. E as colunas, as estacas, e logo depois das estacas você percebe que tem as colunas que dão sequência. As estacas estão embaixo do solo, mas as colunas vêm acima do solo e nessas colunas, então é que se apoia todo o edifício até o último andar lá em cima. E então a igreja ela é formada por essas colunas. Primeiro a rocha lá embaixo, primeiro o invisível que nós não vemos, depois o visível. Depois as estacas que nós não vemos, e depois quando o edifício é pronto, e depois vem as colunas. Essas colunas é que vão apoiar todos os tijolos, né? Todas as pedras, né? Porque na época de Jesus se construía uma casa com pedras, e essas pedras ou tijolos são pedras vivas, vivificadas pelo Espírito Santo, e cada uma das pessoas que se convertem são pedras que são colocadas no templo do Senhor. Então, quem são essas 5 colunas que dizem em Efésios capítulo 4, versículo 11? Bom, antes disso nós precisamos falar que Jesus é o verbo, a palavra. E Cristo é a palavra. Então, a palavra de Deus encarnada. E como Jesus, então, transmitiu esta palavra, essa revelação do amor do Pai, da bondade do Pai, da misericórdia do Pai, do interesse do Pai pela humanidade, pelos homens, sim, que foram criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então esta foi a palavra e transmitiu esta palavra para que a humanidade voltasse para Deus e demonstrou o seu amor, e reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus já reconciliou com todos os homens, agora só falta nós falarmos para as pessoas que elas se reconciliem com Deus. Então, esta palavra
esta palavra, ela está, então Jesus é esta palavra, essa palavra. E os 5 ministérios também estão relacionados com a palavra, que são as colunas que estão apoiadas na rocha. Então nós vemos quais são esses 5 ministérios de Efésios 4:11. Primeiro ministério são os apóstolos. Apóstolos. E são aqueles que estão na igreja local, recebendo de todos os ministérios durante um período e obedecendo, ouvindo a voz desse ministério e obedecendo às suas vozes. E a sua voz, a voz de Deus através desses ministérios. E quando eles amadurecem, eles são enviados pelo mundo afora, como diz em Atos capítulo 13, versículo 1-3, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, restaurando vidas e restaurando famílias, restaurando igrejas, né? Então, unindo as igrejas, formando igrejas. Então, esses são os apóstolos. E aí nós temos aqui também os profetas. Profetas são aquelas pessoas que têm um ministério profético e recebe do coração de Deus uma palavra específica, direta, que vem do coração de Deus e transmite à igreja ou a membros individualmente, como no caso de Atos capítulo 13, versículo 1-3, que um profeta foi levantado ali e disse: apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Então esse é o profeta, é a boca de Deus no mundo. Qual é a outra coluna? A outra coluna são os evangelistas, aqueles que têm dentro de si um desejo profundo de falar de Jesus. E ele fala a tempo e fora de tempo às pessoas, cria situações para falar de Jesus às pessoas e trazê-las para junto de Jesus. Então, reconciliá-las com Jesus. Então, esses são os evangelistas que que fala, que exerce o seu ministério, claro, dentro da igreja, para estar despertando a igreja para ganhar almas para Jesus e também para estar ganhando almas que estão fora da igreja, que ainda não encontraram com o Senhor Jesus. Aí nós temos os pastores. Os pastores são aqueles que realmente exercem seu ministério numa igreja local e prepara e une essa igreja e cuida das ovelhas, visita, aconselha, ora por elas, congrega, faz com que elas congregam. O pastor tem um amor, o amor de um pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, esse é o pastor. Muitos dos pastores têm um ministério de pastor e mestre, mas muitos dos pastores têm um ministério de pastoral. Ah, mas ele não é mestre? Mestre, no sentido que nós vamos ver, não tem. Mas ele ensina, ele ministra, ele prega com uma palavra voltada ao seu ministério pastoral, que é de estar congregando o povo, de estar atraindo o povo para si e para o Senhor Jesus. Então, é uma palavra pastoral. Eu conheço muitos deles. E nós temos também os mestres. Quem são os mestres? Existem pessoas que apenas têm um ministério de mestre, e ele se apega à palavra de Deus, tem o prazer, a alegria, tem paciência de se aperfeiçoar e procurar o significado das palavras e fazer com que doutrinas difíceis de entender se tornem fáceis até para uma criança entendê-las. Então, esses são os mestres. Eles não podem, se for só mestre, seu ministério, ele deve exercer o seu ministério em seminários, em escolas de líderes, em escola dominical, em cultos de ensinamento, como no caso da Assembleia de Deus, né? Então, esses são os mestres que têm um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras
mas não para exibi-los, mas para fazer com que os ensinamentos profundos da Sagrada Escritura se tornem fáceis a ponto de qualquer pessoa, até mesmo uma criança, podê-las entender. Tá bom? Então, esses são os mestres. Então, essas são as 5 colunas da igreja que estão apoiadas na rocha que é Cristo, na revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, descubra o seu dom. Descubra o seu dom ministerial. Além desses 5 dons ministeriais, existem muitos outros dons espirituais e outros dons também relacionados com a igreja ou com o dom natural relacionado com o mundo. Então, o que acontece? Esses dons ministeriais, toda a igreja deve estar apoiada nessa revelação que o Senhor, que eles recebem da rocha de Jesus, de quem é Jesus, né? O Filho do Deus vivo que veio a este mundo e que é o Filho do homem, que se tornou Filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus e pudéssemos viver debaixo do seu senhorio, debaixo da sua autoridade, e nós possamos então ser uma bênção neste mundo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Quando você for ouvir um pregador, tenha esse discernimento. Se o pregador está falando muito de fundar igrejas, de ir até lugares distantes pregando o evangelho, e falar de tantas igrejas que surgiram através do seu ministério, é um apóstolo. Se uma pessoa aparece na sua igreja, tem um ministério vivificante, uma palavra profética direta, que vê o que o homem não vê, além das aparências, não somente sobre ministério, mas sobre pecado, sobre tudo, é um profeta. Se você vê uma pessoa que evangeliza, que fala sempre do Senhor Jesus, como o pastor Bouillon, né? Ele é um evangelista. Ele ganha almas para Jesus. E ele desperta a igreja para também ganhar almas para Jesus. E se você vê uma pessoa carinhosa, uma pessoa que tem uma palavra voltada a congregar o povo, o rebanho, uma palavra de cura, uma palavra de limpar as pessoas para que elas possam ser ovelhas sadias, é o pastor. E se você vê uma pessoa ensinando com facilidade e com domínio próprio, com tranquilidade, passo a passo a respeito de um assunto difícil de entender, e que ele trouxe, pesquisou e trouxe de uma forma clara para que todos pudessem entender, este é o mestre. Abra o seu coração para você receber todos esses ministérios, para que você possa crescer em todas as áreas e chegar até a estatura de varão perfeito, se tornar uma pessoa adulta, uma pessoa amadurecida. Né? Então, não despreze nenhum desses dons ministeriais, nenhum deles. Tenha paciência de estar ouvindo, dando atenção e praticando aquilo que cada um deles estiverem ministrando ao seu coração. E você vai ser uma bênção neste mundo, crescer, amadurecer e se tornar, por que não, e te amadurecer de tal maneira que o seu dom espiritual se torne um dom ministerial e você faça parte desses 5 dons ministeriais, onde apoia o seu ministério na rocha que é Cristo Jesus, né? Na revelação de que Cristo é o Filho de Deus vivo. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.